Você já se perguntou se Morgoth, Sauron e Saruman mereciam uma chance de redenção depois de todos os seus atos hediondos na Terra-média? Será que eles poderiam ser salvos dos seus destinos terríveis? Teriam eles a capacidade de se arrepender de todo o mal que causaram? Antes de responder a essas perguntas, vou deixar outra no ar para você refletir ao longo do vídeo e no final tudo possa ser concluído. Qual a relação entre a música que criou o mundo e os conflitos que vemos na Terra-média? E se eu te dissesse que Gandalf já estava em combate contra Morgoth, Sauron e Saruman antes mesmo deles se tornarem rebeldes? E detalhe, nem o próprio Gandalf sabia disso. Mas se acalme e fique comigo até o final. Vou explicar todos os detalhes sobre tudo isso. E garanto que esse vídeo vai fazer toda a diferença para você. Você verá a obra de Tolkien de um jeito que nunca imaginou. É de explodir cabeças. Hoje vamos explorar a história de 3 dos maiores inimigos da Terra-média, Morgoth, Sauron e Saruman. Será que eles poderiam ter tido redenção antes de encontrar um destino tão terrível? Esse vídeo é especial porque foi sugerido pelo inscrito Thiago. Dias atrás fiz uma postagem na aba Comunidades pedindo sugestões sobre qualquer assunto que queriam ver sobre Tolkien ou Lewis, e as duas melhores eu faria 2 vídeos. O intuito é que vocês tenham maior participação nesse canal. E fique atento, hora ou outra eu vou fazer esse tipo de pedido. Tô pensando em estipular datas para que vocês deem suas sugestões e eu faça os vídeos. Assim você pode ir pensando em algo com antecedência. Se for melhor, me siga no Instagram. O link estará na descrição. Também vou avisar por lá. Melkor, Sauron e Saruman eram seres angelicais chamados Ainur, criados por Eru Ilúvatar, o deus único desse universo. Os Ainur se dividiam em 2 classes, os mais poderosos, os Valar, e os menos poderosos, os Maiar. Melkor era o mais poderoso dos Valar, enquanto Sauron e Saruman eram Maiar, ajudantes do Valar Aule. Melkor desde o início mostrou-se orgulhoso, vaidoso e ambicioso, desejando governar o mundo e os próprios Valar. No princípio, ele lutava sozinho contra os outros Valar, tentando destruir e corromper suas criações. Veja que não era uma luta corpo a corpo, mas de domínio. No entanto, foi derrotado e fugiu quando Tulkas, um dos Valar, chegou para confrontá-lo no mano a mano. Apesar das interferências do Lorde Sombrio, o mundo tomou forma e se tornou firme para a habitação dos filhos de Ilúvatar. Muitos dos Maiar se encantaram com a força de Melkor e foram atraídos pelo seu poder, tornando-se seus servos, inclusive Mairon, conhecidos pelos elfos como Gorfaor, ou Cruel, ou pelo nome que provavelmente você conhece, Sauron. Melkor corrompeu muitos dos Maiar. Alguns deles se transformaram nos famosos Balrogs. O mais forte e terrível servo de Melkor era Sauron. Foi menos maligno que seu mestre enquanto o serviu, mas depois tornou-se tão maligno quanto. Com a derrota e prisão definitiva de Morgoth, Sauron se tornou o novo Senhor Sombrio. Após a derrota de Sauron por Elendil e Gil-galad, seu espírito fugiu e permaneceu escondido por muitos anos. Durante esse período, os Valar enviaram 5 Maiar para a Terra-média com a missão de desafiar o poder de Sauron, caso ele ressurgisse, e para levar elfos e homens e todas as coisas vivas de boa vontade a praticar feitos valentes. O mais poderoso deles era Corunir, conhecido como Saruman. Inicialmente fiel à sua missão, Saruman acabou sucumbindo ao desejo pelo poder e se voltou para o mal. Para entender se esses 3 poderiam ter tido uma chance de redenção, vamos comparar com casos conhecidos de personagens redimidos. Pense em Darth Vader, em como ele alcançou uma redenção no final, depois de tanto mal causado à galáxia. Apenas um ato de amor o fez ser salvo e voltar para a luz. Mas é bom entender que não foi apenas um ato de amor. Na verdade, houve um grande arrependimento em todo o mal que fez. Ele também tinha bondade em seu coração, como foi percebido por seu filho Luke. Eu sei quem dá a bondade em você. O Imperador não conseguiu extrair totalmente ela. Vader então deu sua vida para salvar do seu filho e por um fim definitivo na Ordem do Sith. Isso era para ter salvado toda a galáxia, mas veio a Disney e arruinou tudo. Boromir também se arrependeu profundamente por ter tentado tomar o Um Anel e se redimiu ao sacrificar sua vida para proteger seus amigos. Boromir era bom, havia muita bondade em seu coração, mas foi tentado pelo Anel. Mesmo não tendo feito nenhum mal de fato, se arrependeu amargamente de ter tentado fazer. Esses exemplos mostram que a redenção envolve arrependimento e bondade. Será que Morgoth, Sauron e Saruman tinham as capacidades de arrependimento e bondade em seus corações? Vamos explorar os atos malignos de cada um e ver se havia alguma possibilidade de redenção para eles. Após conquistar muitos aliados entre os Maiar, Morgoth, o Senhor Sombrio, retornou a Arda e construiu a fortaleza de Uthúmino. Lá, corrompeu muitas criaturas, transformando-as em seres malignos. Ele atacou e destruiu os pilares que iluminavam o mundo, lançando-o em escuridão. Com a queda dos pilares, a terra foi deformada de maneira irreversível, e Morgoth aproveitou a confusão para escapar.
Muito tempo depois, os elfos despertaram na Terra-média, mas Melkor foi o primeiro a descobri-los e corrompeu alguns deles, dando origem à terrível raça dos Orcs. Quando os Valar souberam disso, decidiram intervir, eclodindo a Batalha dos Poderes. E nessa batalha, Saruman e Gandalf foram para a Terra-média proteger os elfos. Fiz um vídeo falando sobre essa missão deles, vou deixar o link na descrição do vídeo para você conferir depois. Melkor foi derrotado, sua fortaleza destruída, e ele foi aprisionado. Os elfos foram conduzidos a Valinor, enquanto Sauron, os Balrogs e outros servos malignos se esconderam, aguardando o retorno de seu senhor. Convencidos por suas mentiras, os Valar soltaram Melkor, acreditando que ele se arrependera de seus atos. No entanto, ele se uniu à aranha gigante Ungoliant, atacou Valinor, destruiu as duas árvores que iluminavam aquele continente e roubou a Silmarils, joias criadas pelo elfo Fëanor. Com os restos das árvores, os Valar criaram o Sol e a Lua, e Fëanor amaldiçoou Melkor, nomeando-o Morgoth, o sombrio inimigo do mundo. Morgoth fugiu para a Terra-média e construiu uma nova fortaleza, Angband, os Infernos de Ferro. Ele ergueu as Fangorодrim, as Montanhas Opressoras, e se proclamou rei do mundo, usando uma grande coroa de ferro. Durante centenas de anos, Morgoth trouxe caos e destruição à Terra-média, corrompendo criaturas, manipulando pessoas e vencendo inúmeras guerras. Beleriand estava praticamente sob seu domínio, até que os Valar foram convencidos pelo meio-elfo e Arendio a guerrear contra ele. O exército dos Valar marchou para Angband, derrotou as forças de Morgoth, e ele foi aprisionado com a corrente Angainor. Sua coroa de ferro foi transformada em uma coleira para seu pescoço, e ele foi lançado no vazio atemporal, com uma guarda permanente para garantir que ele não fugisse. Essa foi a trajetória de Morgoth. Existe uma profecia que diz que ele escapará, destruirá o Sol e a Lua e causará a destruição do mundo no apocalipse chamado Dagor Dagorath. Nessa batalha final, Morgoth será derrubado do céu por Eärendil em terra firme, lutará contra Tulkas, Eone e o Homem Turin Turambar, que o derrotará com um golpe de sua espada Gorfang. Tem vídeo no canal sobre esse apocalipse também, se não viu, também vou deixar link na descrição. No princípio, Morgoth era puro amor. Ele foi, assim como todos os Ainur, fruto dos pensamentos de Eru. Contudo, o orgulho e a vaidade o corromperam. Ele desejava ser maior que Eru, queria trazer à existência coisas só suas, pois apenas Ilúvatar tinha essa capacidade. Quando Eru deu a visão sobre a criação do mundo e dos elfos e homens, sua raiva e inveja cresceram ao ver as dádivas que Eru prometeu a eles. Com todos esses sentimentos crescendo dentro dele, desejou submeter à sua vontade tanto os elfos quanto os homens. Quando a música foi de fato transformada em existência, ele cobiçou o mundo e disse que aquele era seu próprio reino, e deu a ele seu próprio nome. Com o tempo, Melkor se tornou totalmente maligno, perdendo todo amor e se tornando um ser de ódio e mentiras. Em O Silmarillion tá escrito: Mano era livre do mal e não podia compreendê-lo, e sabia que no princípio, no pensamento de Ilúvatar, Melkor fora tal como ele, e não enxergava as profundezas do coração de Melkor e não percebia que todo amor partira dele para sempre. Com isso, podemos concluir que Morgoth não tinha capacidade de redenção. Na primeira vez que ele foi preso e mentiu, dizendo se arrepender, ficou mais do que óbvio sua incapacidade de voltar a ser bom ou ter qualquer tipo de arrependimento. Até porque ele não tinha mais amor em seu coração, apenas ódio, inveja e tudo o que há de pior. Para Morgoth, seu destino em permanecer preso no vazio foi justo. E se ele voltar, como diz a profecia, ser derrotado por um dos homens que ele mais fez mal, parece ser o certo a acontecer. Escreva nos comentários sua opinião sobre isso. Sauron, no princípio, era um ajudante do Vala-Aul e tornou-se um grande artesão, graças à sua habilidade manual. Isso explica sua maestria na criação dos Anéis de Poder. Durante seu tempo como servo de Morgoth, Sauron não era tão maligno quanto seu mestre. No entanto, após a derrota de Morgoth na Guerra da Ira, Sauron emergiu como uma sombra de seu antigo senhor e tornou-se igualmente perverso. Após a queda de Morgoth, Sauron teve uma chance de redenção. Incrivelmente, ele se arrependeu, como relatado no Silmarillion. Sauron pôs sua feição bela de novo e fez reverência a Eone, o arauto de Manwë, e abjurou todos os seus malfeitos. E alguns sustentam que isso não foi, no começo, feito com falsidade, mas que Sauron em verdade se arrependeu, ainda que apenas por medo, estando assustado com a queda de Morgoth e a grande ira dos senhores do Oeste. Eone pediu a Sauron que fosse a Valinor para buscar o julgamento de Manwë. Contudo, por vergonha e orgulho, Sauron recusou e se escondeu na Terra-média. Ele recaiu no mal e tornou-se ainda pior do que antes, aspirando a submeter todos os povos da Terra-média.
reinar absoluto e se tornar um deus. Fortificou Mordor, construiu a Torre de Barad-dûr e manipulou os elfos para a criação dos Anéis de Poder. Forjou um anel, destruiu Eregion e instigou os Númenóreanos a invadir Valinor, o que levou à destruição de Númenor e à mudança do mundo. Dominou grande parte da Terra-média até ser derrotado na Batalha da Última Aliança. Mesmo derrotado e sem uma forma corpórea, sua sombra continuou a espalhar o mal, até que em sua tentativa de recuperar seus poderes, foi derrotado por pequenos e inesperados heróis, os Hobbits. O anel foi destruído, e Sauron, depois de causar tanto mal, foi finalmente derrotado para sempre. Transformado num espírito mutilado, ele ficou incapaz de interferir no mundo novamente. Durante sua trajetória como Lorde Sombrio, Sauron causou destruição, sofrimento e morte. Ele não pararia até alcançar seu objetivo de dominar a Terra-média. Sauron teve uma chance de redenção, e é evidente que os Valar desejavam que ele se arrependesse de verdade e reassumisse seu lugar entre os Maiar. Se não fosse esse o desejo deles, Sauron teria sido preso e levado à força para ser julgado por Manwë. Dois fatores impediram sua volta: a lembrança de seu poder como tenente de Morgoth e a vergonha de retornar humilhado, temendo receber uma sentença de servidão aos Valar. Isso mostra que seu arrependimento não foi sincero, mas motivado pelo medo da queda de Morgoth. Ele não teve uma mudança genuína em seu coração e, com o tempo, se tornou ainda mais maligno. Sauron desejava se tornar o mestre de todas as coisas na Terra-média. Antes de ser definitivamente derrotado, buscava recuperar seu poder, o que teria conseguido se não fosse por Gollum. Se ele não se arrependeu quando era menos maligno, certamente não haveria arrependimento após ter se tornado muito pior. A redenção para Sauron era impossível, pois ele não possuía mais qualquer resquício de amor. Saruman, também conhecido como Corunir, era um membro da mesma ordem de Sauron e Gandalf, mas mais fraco que Sauron e mais forte que Gandalf. Ele possuía um profundo conhecimento, um pensamento sutil e mãos habilidosas, além de um poder impressionante sobre as mentes dos outros. Ele poderia persuadir os sábios e amedrontar as pessoas comuns, um poder que, mesmo após sua derrota, ainda conservava. A diferença de Saruman em relação a Morgoth e Sauron é sua humanidade. Apesar de ser um ser angelical, ao tomar forma humana na Terra-média, ele ficou sujeito às mesmas labutas, sofrimentos e desejos que os elfos e homens. Segundo contos inacabados, os magos, ao vestirem corpos terrenos na busca de poder para fazer o bem, poderiam afastar-se de seus propósitos, fazer o mal esquecer aquele bem proposto inicialmente. E foi exatamente isso que aconteceu com Saruman. Em busca por poder para cumprir sua missão, Saruman se desviou do caminho e foi pro lado negro da força, tornando-se orgulhoso, impaciente e obcecado pelo poder. Ele desejava derrotar Sauron sozinho, mas acabou sendo apanhado pelo Lorde Sombrio, que era mais poderoso. Saruman não apenas se aliou a Sauron, mas também buscava um anel para adquirir poder suficiente para derrotá-lo e conquistar a Terra-média. Quem apenas viu os filmes pode achar que ele apenas se rendeu ao poder de Sauron, mas na verdade, ele queria o anel para destruí-lo e tomar seu lugar como novo Senhor Sombrio. Depois que Gandalf escapou de sua prisão em Orthanc, Saruman dedicou todos os seus esforços a encontrar o Anel Governante. Ele traiu tanto a Ordem dos Magos quanto Sauron, mas fracassou em suas tentativas em conseguir o anel, sendo derrotado em Rohan, Isengard e finalmente no Condado. Nos livros ele foi morto nas Terras dos Hobbits, não como foi mostrado no filme. Quando Saruman foi morto por Grima, seu destino foi descrito em contos inacabados. Corunir foi derrubado e totalmente humilhado, e pereceu pela mão de um escravo oprimido. Seu espírito foi para onde quer que estivesse condenado a ir. E a Terra-média, quer despido, quer corporificado, jamais voltou. Após a derrota em Isengard, Gandalf ofereceu a Saruman uma chance de redenção. Ele estaria livre para ir onde quisesse. Apenas seu cajado e a chave de Orthanc seriam entregues, e seu cajado devolvido mais tarde se ele merecesse. Gandalf deu uma última escolha a Saruman: renunciar tanto a Mordor quanto aos seus planos particulares e ajudar nas necessidades urgentes. Saruman, no entanto, escolheu manter o poder de Orthanc e recusou a oferta. Ele teve uma chance clara de se arrepender, e com isso poderia ser restaurado entre os Maiar caso voltasse a ser bom. Por um segundo ele quis se redimir, mas o orgulho, a inveja, o medo e o ódio o impediram. Então Gandalf o expulsou da ordem e do conselho, quebrou seu cajado e o deixou preso na torre. Saruman também não se arrependeu de todo o mal que causou à Terra-média. Seu orgulho e ódio eram maiores do que qualquer desejo de redenção. Mesmo tendo uma forma humanizada,
Ele tinha capacidade de escolher o bem, como Gandalf fez, mas preferiu buscar poder e subjugar a Terra-média. Veja o que ele disse a Gandalf: ainda poderíamos realizar coisas juntos, para curar as desordens do mundo. Deixe que entendamos um ao outro, e nos livremos do pensamento de pessoas menores, que eles aguardem nossas decisões. Para o bem de todos, estou disposto a corrigir o que já passou e recebê-lo. Saruman fugiu de Isengard e, em sua mesquinhez, destruiu o condado e, antes dos 4 hobbits voltarem, se tornou um tirano. Ele tentou matar Frodo, mas a malha do hobbit o protegeu. Saruman foi morto por Grima